Muito boa noite a todos. Mais uma live no Bate-Papo com a Varenga. Depois de algum tempo aí ausente, decidi voltar. Provavelmente vai ser live quinzenal. Tá bom? Então hoje eu chamei um convidado que já é sócio da casa e vamos desenvolver um assunto sobre mercado imobiliário. Vamos aceitar ele aqui. Já tem bastante tempo que a gente não conversa. Acabou de entrar. Espera aí, Ô Luiz, tá me ouvindo? tô ouvindo, e você? Me escuta? Beleza, eu não tô te vendo. Não Deixa eu tá me ver se eu acho vendo? você aqui no computador. Peraí. Também não tô te vendo no computador, Guilherme. Ô, meu pai. Tá me vendo Tô ou vendo, não? agora tô vendo. Ah, que Nossa, é bom. ruim fazer sem te ver. E aí, meu Muito caro? Quanto bem. tempo não nos falamos? Tudo bem É contigo? verdade. Eu fiquei ausente aí praticamente quase 2 meses sem fazer live, devido Aham. à minha vida acadêmica. E agora já está no final do curso, então eu falei, não, vou voltar devagarinho e vou escolher um cara para a gente conversar. Aí caiu você. E Luiz, por esse, coincidência, esse, esse vídeo está sendo gravado, essa tá, live? tá sim, tá sim, Isso é tá sim. bom para o pessoal depois ver, a gente vai gerando Claro, tá sim. conteúdo, né? Vai Hoje é ser gravado feriado, acho no... que é véspera de feriado no Brasil. Sim, O pessoal fez um sextou na quinta, então vamos fazer esse conteúdo aqui de forma bem esclarecedora e muito vai bem. ficar gravado as informações. Você é um cara espetacular para perguntar, para conversar. Eu Obrigado. tenho Você certeza que você vai também, cara. ajudar Você é um cara muita especial. gente. Vai ajudar muita Muito gente aí bem, nesse gente. bate-papo. Tá bem? Muito bem. Então vai ficar gravado no Instagram e vai ficar gravado a partir de amanhã no YouTube, no Bate-Papo com a Varenga, lá no YouTube. Então, gente, vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Hoje o bate-papo é com um empresário e um corretor de imóveis brasileiro e americano. Já mora nos Estados Unidos, já tem 14 anos. O cara é uma fera no assunto. Ele já passou aqui esse ano, falamos sobre aluguel de casa, de longa duração, curta duração. É assim, o cara domina o assunto. Guilherme Lemos, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui o espaço é seu. E de lá para cá, nossa última live, entrou e saiu várias pessoas. Uhum. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse qual a região do Brasil que você nasceu e qual a região que você está, o que você faz. Fala um pouco de você para as pessoas conhecerem aí a sua trajetória, para a gente Legal, entrar em Luiz. seguida na pauta. Muito obrigado, né, pelo convite. Vamos em frente. Cara, eu sou um corretor de imóveis apaixonado pelo mercado de investimento, né? Eu sou alucinado pelo maior retorno possível que o cliente pode ter. Isso me leva a ser curioso, estudar o mercado todos os dias, aprender todos os dias, ir em busca, né, de informações e negociações e estratégia que possa levar o investimento do meu cliente, ou seja, das pessoas que querem comprar em Orlando, a ter o melhor ganho possível. Não é fácil, a gente precisa ter uma equipe, mas contando um pouco da minha vida, né? Eu vivi grande parte do tempo em Ribeirão Preto. Hoje eu rodo muitos países, hoje eu fico Brasil, hoje eu fico Chile, Colômbia, México, abrimos operação no Peru, no Equador e parte do tempo em Orlando também, né? Tem que ficar uma parte do tempo em Orlando. E o ideal e o mais legal, né, desse mercado, dessa experiência dos 14 anos que eu vivo, é a gente perceber quanto é previsível o mercado americano diferente do brasileiro. Ele é previsível, ele vive por ciclos, né? Ele tem o ciclo do seller market, ele tem o ciclo do buyer market. O ciclo de curta temporada é diferente do ciclo de long term, né? O investimento que você tem basicamente aí para construção, né? Virou um fenômeno brasileiro, está querendo construir na Flórida, está construindo em qualquer região dá o retorno, não é bem assim. A gente tem uma série de diferenciais que estudam. Está me vendo? Travou um pouquinho? Tô sim. Eu tô Tá. achando o áudio um pouco baixo. Vê Aumenta se ele mais um pouco o seu áudio. está melhor ou não.
Tá melhor, agora sim, Tá? melhorou. Tava bem E a longe. gente Agora sim. traz, né, essas informações, essas questões para o cliente entender. Não é fácil, né? As pessoas estão em outra parte do mundo comprando imóvel numa moeda forte, querendo ganhar em dólar. Tem aí o monstro que se cria do financiamento e, na verdade, ele é uma ferramenta ideal para ajudar o investidor. Os ganhos, os custos, né? A conta matemática, qual que é o balance da entrada ideal para o imóvel se autopagar, qual região investir, tem que estar perto do parque, tem que estar em cidade em desenvolvimento, por isso tem que contar com um bom profissional. Então a gente vive estrategicamente aí todo esse contexto. Eu sou associado a uma imobiliária que fica do lado do Mall at Millennium, então todos convidados aí para tomar um café com a nossa equipe. Tem equipe comercial em Orlando, tem equipe comercial espalhada em diversos países. E a gente está aqui para esclarecer e ajudar o seu ouvinte, o seu seguidor, o meu seguidor, a entender tudo isso mais um pouco. Espetacular, é o fera. Então vamos lá, gente. O tema de hoje é o impacto positivo do mercado imobiliário americano com a vitória do Donald Trump. Vamos desenvolver um pouco sobre esse assunto. Antes de entrar na pauta, quero falar só uma pequena introdução. Vamos lá, rapidinho. A reeleição do Donald Trump a presidente dos Estados Unidos traz novas oportunidades e desafios para o mercado imobiliário, não na Flórida, né? Todo o geral, né? Estados Unidos todo. Vamos conferir os pontos positivos para quem deseja comprar, vender ou alugar imóveis neste mercado em grande crescimento, que é o mercado americano. Então, eu chamei esse fera aqui para a gente desenvolver e entender um pouco sobre o que o Donald Trump vai fazer no mercado imobiliário, já que ele é, vamos lá, um magnata do mercado imobiliário. Então, creio eu que ele não vai deixar o mercado imobiliário sem, 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 sem crescimento, né? É, Uh, o... ele é o cara do real estate, né? Ele fez Verdade. fortuna com o real estate. Os incorporadores, o mercado de incorporação, o mercado de construção vibrou com a eleição do Donald Trump. Cara, Pegando um comparativo, Luiz, 2016, né, que foi a eleição dele até 2020, aí entrou os democratas que seguiram até 2024 e agora a eleição dele novamente. Em 2016, né, na entrada dele, os imóveis subiram em média de 5 a 7% a nível nacional. Na Flórida, o imóvel subiu 9%, ou seja, bem acima. A gente pode esperar um aumento, a gente pode esperar não só pelo governo e as ações que ele vai tomar. A gente pode esperar um aumento porque a queda de juros, que é uma das ações que o governo quer propor e quer discutir e quer trabalhar para melhorar cada vez mais a economia, que já vem melhorando, vai levar mais compradores ao mercado. As construtoras, de antemão, Luiz, isso é uma notícia real, né? Agora, atual, elas diminuíram as construções, porque elas viveram uma recessão. Imagine o seguinte ponto: onde a gente está hoje? Hoje a gente está num país que tem um juros muito mais alto do que sempre viveu, e esses juros mais altos, composto pela formatação do credit score, que é a liberação de aprovação do crédito para o americano, não está sendo feita. Então, o que ocorre? Trava o mercado. Acontece um fenômeno das construtoras terem estoque. E olha como muda, né, o ciclo. Há 2 anos atrás, a gente tinha 10 compradores por casa. Hoje a gente tem uma casa, né, para nenhum comprador. A gente tem 5 casas no estoque, 10 casas no estoque, a gente não tem comprador americano. E aí a grande chance do investidor, porque o americano não tem crédito, mas ele precisa morar. Então ele vira inquilino. É a primeira vez no mercado, Luiz, que a gente vê em algumas regiões ter fila de inquilino para long term. E aí o investidor compra uma casa e já em 15 dias a casa está alocada. E esse inquilino vai se tornar o novo comprador da casa dele. Então é um movimento interessantíssimo para o investidor, para o pequeno investidor, a pessoa que quer fazer um ciclo de ganho de dólar em 2 a 3 anos. E aí começa a ganhar um retorno financeiro sólido, sem correr risco.
Porque é uma casa residencial, tem os seus custos controlados, não tem ganho variável, tem ganho lá real, né, existente. Então, Donald Trump trouxe, né, um suspiro, um alívio para o mercado que espera ações mais desafiadoras, ou seja, mais contundentes, para trazer esse americano de volta à compra. Porém, existe um outro fato que foi apresentado essa semana, logo depois da eleição. Muito investidor institucional que estava na Bolsa, o S&P atingiu recordes nos últimos tempos. Estão saindo para voltar para o real estate devido à nova política. Então, isso deve fazer com que o mercado perca as oportunidades para os grandes investidores. Então, se eu compro hoje uma casa com 80 mil dólares, a construtora não vai me vender avulso, ela vai pegar um grande investidor e vender 40 casas e resolver o problema de estoque dela. E eu, como investidor pequeno, num futuro próximo, vou ficar sem opção. A gente tem alertado o investidor a prestar atenção nesse movimento. Se você pode comprar, compre agora. Porque certamente, Luiz, com esse movimento do investidor institucional voltar ao mercado, cada vez menos a gente vai ter acesso ao investidor pessoa física, isolado, ter descontos agressivos como vem tendo. Espetacular. Ô, Guilherme, vamos lá agora na primeira pergunta aqui que eu recebi. É o seguinte: quais são as medidas tomadas no primeiro momento, aí, em janeiro e em fevereiro, os 3 primeiros meses? O que vai fazer com o mercado imobiliário? Dá a sua sugestão aí. O que você está vendo aí? Eu acho que a grande medida é aí o controle da inflação, a queda de juros, né? E uma política de subsídio para as incorporadoras na qual se aplica o preço. Então, essa é uma política que está no plano de governo do Trump. Eu não sei se isso vai ser colocado em pauta e já aprovado no primeiro trimestre, mas ele vem muito agressivo nesse mercado de real estate. Então, o que eu acho que o investidor, o proprietário que já tem casa, deve esperar. Vamos dividir o mercado. Para quem é de curta temporada, né? O mercado de férias, Luiz, sofreu muito no último ano, porque a gente viveu uma recessão americana, onde a queda do valor da diária atrapalhou os ganhos financeiros de quem tem casa. A casa continuou locando, olha que fato interessante. Só que, às vezes, tinha casa locando pela metade do valor que locou em outros anos. E aí eu Caramba. não consigo fazer um lucro operacional, entendeu? Mas isso devido à recessão, devido à reação do mercado a uma crise. Se ele controla e melhora a inflação, né, derruba a inflação, cai os juros, aumenta a empregabilidade, desenvolve mais a economia, o americano volta a gastar mais com turismo. A gente tem o Epic chegando em 2025. A gente tem fenômenos acontecendo em Orlando que vai sim elevar muito taxa de ocupação e seguramente, se o fator da economia voltar a reagir, o preço das diárias vão aumentar. Então, no mercado de férias pode esperar isso. E no residencial? No residencial a gente tem que ser mais atento e mais rápido, porque as políticas que o Trump vai adotar agradam o investidor institucional, né? A política que ele vai oferecer traz o investidor forte para o jogo. E o investidor forte ele não é amigo do investidor isolado. Ele quer tomar tudo para ele. Ele não vai dividir o bolo. Se ele tem um condomínio, uma região nova, oferecendo uma baita valorização, Luiz, certamente ele vai pegar e vai jogar isso como única carteira e vai trabalhar esse ganho isolado. Então, na residencial, a gente volta a ter também, com a queda de juros, as ofertas dos inquilinos para comprar do investidor que comprou lá atrás e que hoje realiza o equity vendendo com alta valorização. É uma estratégia que a gente pratica e que muita gente vem ganhando com isso. Pô, espetacular, cara, espetacular. Ô, Guilherme, então essas tais medidas trariam como consequência mais renda e poder de consumo e emprego, porque eu lembro que, vamos lá, uns 6 meses atrás para cá, a onda de desemprego aí estava terrível, né, cara? Aí depois veio aí o tal do furacão, e, cara, uma coisa em cima da outra, aquela salada, e vendo brasileiro voltando,
o brasileiro indo para a Europa, e eu vi aí, nesses 6 últimos meses, uma queda de venda, ou uma queda de aluguel. Eu queria saber se essas tais medidas vai levar realmente um aumento de consumo, aumento de emprego, para que os americanos e até brasileiros que estão aí possam investir, possam comprar imóveis. Fala um pouco sobre isso aí para a gente, Guilherme. Vamos separar os Estados Unidos em Sim. 2 estados e o resto do país. Texas e Flórida é uma exceção. O resto do país vai pela média. Então, é importante, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, sempre que você vê uma média nacional, exclui Flórida e Texas. Esses 2 estados são como se fossem 2 países. É discrepante, né? Então, por exemplo, a gente vê desemprego alto nos Estados Unidos, só que você vai rodar Orlando, você vê várias plaquinhas, contrato urgente, contrato imediatamente, temos empregos, precisamos de gente. Tinha restaurante, Luiz, fechando as portas, porque não tinha garçom. É Estava isso, faltando pessoas. é Então, isso. Flórida e Texas vivem um outro mundo, né? A gente tem lá um governador excelente na Flórida, que é o Ron DeSantis, que tem políticas bem agressivas contra a empregabilidade. Porém, o turismo, né? Vamos falar, o turismo vive do americano como um todo. Então, a gente está falando do restante do país que precisa viajar e pressiona a diária. Os empregos voltam a crescer conforme a economia vem respirando mais aliviado e os incentivos para o empregador voltam com força. Né? A gente sabe que os democratas têm uma política social muito mais agressiva e os republicanos uma política comercial, uma política de empreendedorismo mais agressiva que os democratas. A gente torce para dar certo, porque tem muito investidor brasileiro que investe na Flórida. Então, quando a gente pega uma análise, né, da Flórida, olha só como os dados são diferentes. A média nacional de locação em 2024 caiu 12%. Na Flórida, aumentou 15%. A Flórida passou a ser o segundo estado de maior circulação e movimentação imobiliária dos Estados Unidos. Os preços na cidade de Orlando, por exemplo, estão muito abaixo da média nacional. Então, você consegue atrair pessoas. Olha uma questão interessante, Luiz, uma novidade. O furacão levou 80 mil pessoas a morar em Orlando, porque as pessoas saíram da costa, não querem morar na costa por conta do risco do próximo ano ou dos próximos, e foram para Orlando, que é uma região central. Então, essa migração, os aluguéis subiram. A fila de inquilino aumentou. A liquidez de aluguel foi imediata. A gente tinha casas ali que receberam ofertas de renovação naquele momento, porque o inquilino não queria perder o imóvel. Ele depende da casa para estudar filhos, ele depende da casa para viver ali em comunidade e circular no emprego dele. Então, existe uma possibilidade da média nacional melhorar, mas a Flórida, como um estado independente, ela tem números muito favoráveis, muito agressivos. Falta gente, sobra emprego, inflação controlada, você tem lá uma distribuição de renda melhor e você tem um custo de vida mais baixo, né? A Flórida oferece um dos menores taxas e impostos para quem vive lá. Pô, espetacular, cara. Espetacular essa análise sua, que eu não tinha pensado. É muito Vamos. comum, você sabe que a gente que estuda mercado, Luiz, a gente passa por esses desafios. Porque eu sigo 4 enormes consultores, né? Eu pago consultoria para ouvir desses crânios o que eles falam. E eles trazem a média nacional, mas traz também a Flórida para debater conosco. E é muito diferente quando você impacta esses números diferentes. Guilherme, quais são essas oportunidades que vão surgir após aí a eleição do Trump para quem queira comprar imóveis para investir? Fala aí no modo geral. O que você está vendo aí para que Ó, esse mercado dê uma aquecida? vou dar uma dica de ouro, tá? Que é minha estratégia, eu vou contar aqui por respeito a você que é um profissional, comunicador e tem um monte de gente aí que vai aproveitar disso. O Trump, ele é amigo do americano e ele tem uma
rixa enorme com algumas nacionalidades. Uma delas é o chinês. Não se esqueça que muito chinês comprou casa na Flórida. E a entrada do Trump, Luiz, vai trazer o imediatismo de venda de casas de chinês. E essas casas que vão entrar no mercado chinês pode se tornar um baita alvo para oferta agressiva. E eu já vivo isso, hein? Esse final de semana, nós conseguimos fechar uma casa de 8 dormitórios num preço jamais visto, a 589 mil. Uma casa de 8 dormitórios, no mínimo é 750. E era uma casa de chinês. Então, ele queria desfazer da casa porque ele sabe que as medidas do governo vão ser contrárias a algumas nações. Recentemente, em julho de 2023, Luiz, o Ron DeSantis publicou uma lei, que é a do Affidavit, que proíbe, né, chinês, cubano, venezuelano, ucraniano, russo, árabe, uma série de nacionalidades de comprar imóvel na Flórida, por proteção dos países que oferecem risco de guerra. O brasileiro pergunta, mas o brasileiro pode entrar nessa lista? Pessoal, o Brasil é um país que não oferece risco bélico, não oferece risco de guerra, né, aos Estados Unidos. Apesar da bagunça toda que a gente vive economicamente em vários momentos, né? Não estou falando exclusivamente de um governo ou de outro, mas o Brasil vive sempre isso. O brasileiro, ele é muito bem quisto, né, na economia americana. Ele gasta no turismo, ele investe em casas. Então, a gente não enxerga nenhuma possibilidade dessa barreira com o brasileiro. Em contrapartida, ele tem essa oportunidade de comprar hoje casa dessas nacionalidades, de um chinês, por exemplo, com uma redução de preço. Por uma medida para o long term, eu acho que ele tem que ser rápido. O long term vive hoje dois momentos. As construtoras diminuíram a quantidade de casas construídas. As construtoras fizeram isso para diminuir a margem de desconto. Olha só, Luiz. Se eu tenho estoque e tenho que aplicar desconto para zerar meu estoque, o que é a solução? Para eu não vender no preço de custo, diminuir a quantidade de casas. E aí eu diminuo a quantidade de casas, atendo o mercado real, né, que é um mercado reduzido por conta dos juros, e paro de dar desconto. Então, a gente tem que ser estratégico e rápido no long term. Em construção, brasileiro que constrói na Flórida, Luiz, tem que ficar atento à região. Né? A gente teve uma região, que é o Cala, que tinha um inventário de 600 casas e passou para 2.800. Tem liquidez? É uma cidade maravilhosa, tem crescimento muito forte, mas tudo que é em excesso trava. Então a gente tem que tomar cuidado, entrar em oportunidades, porque a liquidez de uma construção conta totalmente com os ganhos. Espetacular. O... essa questão que você falou, nós falamos um pouco sobre os reflexos que já possuem imóveis e pretendem em alugar. Então, ou seja, é um bom momento agora para que tenha intenção de investir. Ô, Guilherme, fala para a gente, então, para concluir essa pauta, tem duas, quais são as perspectivas positivas do mercado imobiliário aí, no modo geral? Nós falamos um pouco sobre... Ó, falando da Flórida, Sim, né, Luiz? A Flórida tem um déficit habitacional muito grande. Ela tem construtoras de capital aberto, fortalecida, ela é uma economia ativa. A Flórida e os Estados Unidos em geral precisam de duas coisas: a redução de juros para o mercado voltar a aquecer e o aumento da renda. Então, são dois fenômenos que o governo está totalmente ligado e interessado em movimentar essas duas pautas, né? muito A bem. questão do long term é essa, do short term, com a melhora da economia, o americano volta a gastar e volta a pagar preços melhores. E aí, quem tem uma casa de férias volta a ter margem de lucro melhor. Bem, 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 bem positivo aí a sua fala. Então, estamos confiantes muito que tudo que você falou possa concretizar, né, com esse governo. Eu já gostava dele, né, uma pena ele ter perdido 4 anos. Se ele tivesse continuado, imagina como estaria o mercado
imobiliário americano, né? Guilherme, então, assim, eu dou como encerrado essa pauta sobre a reeleição do Trump, o que ele pode fazer para o mercado imobiliário melhorar ainda mais. Então, a segunda pauta, eu quero falar um pouco sobre o seu trabalho, o que você faz. Uhum. Fala um pouco sobre os seus imóveis. Uma coisa assim bem Luiz, curtinha para a gente Luiz, encerrar. a Glaston Group, que é uma imobiliária de mais de 10 anos no mercado, eu sou associado a ela, ela tem diversos braços de atuação. Construção civil, grandes incorporações, né? Então, você é um sócio, quer ser um sócio investidor de uma incorporadora, nós temos esse projeto. Você quer construir uma casa em cidade estratégica para vender depois? Nós temos esse projeto. Você quer fazer um investimento em casas de aluguel fixo, em long term? Nós temos os melhores projetos. Quer comprar uma casa de férias, analisando os balances e montar um investimento ideal para que ela se autopague? Nós também temos os projetos. Paradiso Grande, um baita lançamento na International Drive, o maior lançamento de Orlando de casa de férias. Espetacular momento para você comprar. O Epic vai lançar em março. O Paradiso Grande está a 7 minutos do Epic, que é o maior e mais novo parque de Orlando. Long term, pessoal, a Popca é uma região que vai se transformar em 3 anos. Você pode ganhar 50% de valorização nessa região. Ela é um espetáculo. Hoje você ainda compra a casa a 330 mil. Essa é uma região para vender a 500 mil casas. Ah, Então tem boas oportunidades, Luiz. O nosso trabalho é esclarecer, é atender da melhor forma, é tirar as dúvidas, e, obviamente, se acontecer uma sinergia do que a gente quer propor, do que a gente tem a oferecer e do cliente que quer comprar, isso vai se tornar uma transação imobiliária, de forma real, legalizada, com vários profissionais licenciados, atuando cada um na sua área para que o cliente tenha a melhor experiência e o melhor. Faça a melhor negociação comprando um imóvel que vai gerar renda, ou vai gerar também a possibilidade do uso, ou vai gerar aí o objetivo de investimento no valor que ele projetou, porém na maior ganho possível analisado pelo nosso time. oh, espetacular, cara. Que pena que deu meia hora certinho de Era o que a bate-papo. gente queria, meu É, caro. Você é um espetáculo. rápido e objetivo, sem muita enrolação. É Ô, isso. Guilherme, você é sempre bem-vindo aqui, cara. Eu gosto muito de você, tá? Obrigado, Já te Luiz. conheço praticamente quase um ano e 3 meses. Uhum. E, cara, eu gosto muito de conversar com você por aqui, pelo WhatsApp. Você tem uma aura muito boa, tá? Eu vou Obrigado, meu deixar caro. É aqui recíproco. ah, vou deixar aqui o contato dessa fera aqui. No Instagram você encontra ele no guilherme.lemos.oficial. Tem uma porrada de casa lá, uma porrada de investimento. Entre em contato com esse cara. No YouTube você encontra Guilherme Lemos. No Facebook ele quase não entra, mas entra lá para dar uma curtida. Guilherme Lemos. E o DDD dele, que é facinho, aqui do Brasil, é o 011 96 610 0191. Então, quem quer investir nos Estados Unidos, entre em contato com essa fera aí, que esse cara é o cara do mercado imobiliário americano. Oh, meu Ô, Deus. Kátia, muito boa Obrigado, noite, Luiz. Kátia. Ô, Guilherme, deixa o meu abraço, fica com Deus, tá bom? Qualquer outra novidade, vamos fazer outra live. Cara, você é sempre bem-vindo. Gosto Muito, muito de você. muito obrigado, meu caro. Um grande abraço, sucesso a todos nós. Até logo. Obrigadão, Tchau, tchau. obrigado mesmo. Forte abraço aí, gente. Tchau, tchau. Falou, Guilherme. Obrigadão, irmão. Obrigado. Tchau.